Nós vamos ler a palavra do Senhor que está em João capítulo 6, do versículo 60 até o versículo 71. Nós vamos ler sobre a prova que Jesus coloca sobre os seus discípulos e a prova que Jesus nos coloca também. São um momento em que nós temos muitas provações nas nossas vidas, mas o Senhor está sempre presente, nos orientando. Por isso ele disse, eu vou para o Pai e mandarei quem? O Consolador. Ele estará convosco todos os dias, para vos orientar, dizer aquilo que você precisa. Ele está sempre ao nosso lado. Mas para isso acontecer, precisamos crer. Precisamos ter fé. E nós vamos ver nesse texto do capítulo 6, Jesus falando sobre isso aos seus discípulos. Que diz assim, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isto escandaliza-vos? Que veria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que verifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não cria e o que era os que havia de entre. Dizia, pois isto eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. O capítulo 6 de João, nos primeiros versículos, fala sobre a multiplicação dos pães. Jesus ali faz o milagre de multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Havia naquele momento, só contado dos homens, quase 5.000 homens. Não se contava naquela época as mulheres e nem as crianças. Aproximadamente poderia, como os estudiosos, estar ali próximo de 10.000 pessoas. E Jesus começa a provar os seus discípulos, colocando ali, a ele perguntando, o que nós vamos fazer? Como vamos fazer? E os discípulos dizem, olha, Senhor, tem muita gente aí. É melhor despedir esse pessoal, não é? Jesus começa a conversar com ele e pergunta, o que tens? E ali aparece um garoto, não é? Um menino que estava no meio, com 5 pãezinhos e 2 peixes. E Jesus manda que todos se sentem esperando. E Jesus ora, agradece a Deus. Eu não sei como é que foi a multiplicação, mas uma coisa eu sei, que ali aqueles pão foi só multiplicando. Alimentou aqueles 5.000 homens, ou mais, quase 10.000 pessoas naquele momento. Ainda sobrou. Quando sobrou, Jesus mandou que os seus discípulos apanhassem toda a sua sobra, não deixassem desperdiçar. Mas acontece ali um fato interessante naquele momento. As pessoas que estavam ali no momento começam a glorificar a Deus, falando, Senhor, este é realmente o Messias que viria habitar entre nós. Mas nem todos pensavam assim, né? Pensavam num rei que pudesse livrar o povo de Israel do jugo dos romanos naquela época. E naquele instante, muitos queriam pegar Jesus, levar para ser rei de Israel. Jesus pega, faz o quê? Ele se distancia, sai do meio daquele povo. Eu vejo aqui nesses últimos episódios, aquilo que Satanás queria fazer, o diabo quis fazer com Jesus. Pegou Jesus lá no momento da provação, da tentação no deserto, pegou Jesus, levou lá no pináculo do templo,
de lá de cima ele olhou e disse assim: olha, tudo isso é meu, eu te darei tudo se tu me adorares. Aqui o inimigo ele usa de outra artimanha, usa as pessoas. E nesse ponto eu quero dizer aos irmãos, muitos de nós somos enganados muitas vezes por causa da nossa vaidade, porque nós queremos mais do que nós podemos ter. Jesus está mostrando que não é dessa forma que ele veio. Jesus retira-se do meio deles, vai para o monte para orar. E dá ordem aos seus discípulos, atravessa o mar da Galileia. Jesus foi orar, depois da noite, já os seus discípulos remando, a mais de 6 quilômetros, veio um vento muito forte. Mas Jesus o quê? Ele caminha sobre o mar. Jesus anda sobre as águas, ao encontro dos seus discípulos. E os seus discípulos, quando vê Jesus naquele momento, ficam apavorados. E Jesus para perto dele. Não tenha medo, sou eu. Jesus senta no barco, acaba de atravessar com os seus discípulos. Chegando lá, Jesus começa, no capítulo 6, mais à frente, falar sobre o pão da vida. Jesus começa a falar que aquelas pessoas precisariam comer da sua carne, beber do seu sangue. Aquelas mesmas pessoas que disse que Jesus era o Messias, que tinha vindo do céu lá na multiplicação dos pães. Agora diz, este é filho de Maria, filho de José. Nós conhecemos seus irmãos, conhecemos as suas irmãs, conhecemos tudo. Como diz ele que é o Cristo, o pão que desceu do céu. Começaram ele a duvidar da divindade de Jesus naquele momento. E Jesus começa, como eu digo sempre, quando falo sobre esse texto, Jesus começou ali a apertar a porca, né? É como quem conhece aí uma fábrica de farinha. Quando vai fazer a farinha, ela entra numa prensa, ele vai imprensando, para que tire todo o veneno, tira todo aquele caldo, e aquele caldo venenoso vai saindo, jogando fora. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos coloca numa prensa, ele vai nos provando, não para mostrar para ele quem somos nós, mas para nós vermos quem somos nós. Muitos começaram a dizer que Jesus está mandando comer a sua própria carne, comer a carne sendo canibais? Não. Jesus não estava falando também de Eucaristia, nem da ceia, mas de uma maneira de você se alimentar-se da palavra dele. Você pode estar perguntando, mas Senhor, mas a palavra de Jesus está dizendo sobre isso, sobre a ceia? Jesus estava falando da mesma maneira que falou para aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João. Quando chegou para aquela mulher, começou a conversar com ela, falar dela, da vida daquela mulher. Quando pede água àquela mulher disse que era a samaritana e que Jesus era judeu, como poderia ela dar água àquele judeu? Jesus disse para ela, se tu soubesse com quem falas, não pediria só água, mas pediria a água da vida, que nunca mais você terá sede. É disto que Jesus está falando com os seus discípulos naquele momento. Mas eles não estavam conseguindo entender o que Jesus estava falando. Meus irmãos, quero dizer uma coisa interessante para nós. Jesus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono da prata e do ouro e de tudo que ele existe, como diz Salmos. Mas Jesus quer saber até onde vai o seu coração. Será que eu teria coragem de pegar os meus bens, pegar aquilo que eu tenho, colocar aos pés do Senhor? Senhor, usa aquilo que eu tenho para que tu possa fazer o crescimento do Evangelho. Será que nós temos coragem para isto? Nós não estamos apegados à situação financeira, ao dinheiro que temos, aquilo que temos. Isso aqui é meu, eu trabalhei com muito sacrifício, eu não vou dar isso a ninguém. Muitas vezes não entregamos nem o nosso dízimo, nem a oferta. Não é que Deus precisa disto, mas Deus quer nos provar. Aonde está o teu coração? Naquele momento, a igreja de Jerusalém, a igreja que de Atos dos Apóstolos, ela crescia e o Senhor ia acrescentando aos crentes naquela localidade e milhares de pessoas iam se convertendo porque via o testemunho daqueles crentes que estavam ali em Jerusalém. Será que você tem os nossos vizinhos, as pessoas têm visto o nosso testemunho sobre aquilo que temos? Ou dizemos, cada um toma conta de si? Jesus está dizendo isso
aos seus discípulos naquele momento. Quando ele diz lá no versículo 60, ele começa a falar. Ele diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Talvez você esteja me dizendo isso aqui. Eu entregar tudo que eu tenho? Eu quero dizer para você que Deus fez uma coisa melhor do que isso. Ele entregou o seu filho. Lá que estava lá junto dele. Ele entregou para vir à terra aqui. Vir entre nós e morrer pelos nossos pecados, para que nós podemos ter vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele fez muito mais do que você possa imaginar. É isso que Jesus quer dizer para os seus discípulos naquele momento, que só sobrou os 12. E no meio daqueles 12, um era o diabo. Pastor Fanini pregando uma vez, eu estava ouvindo, ele disse uma coisa, se nós fazermos a porcentagem de 12 por 1, quantos diabos tem dentro da igreja? Precisamos ter o cuidado para não sermos usados pelo inimigo. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos naquele momento. Dizendo, muitos dos seus discípulos não queriam, começaram a sair. Não quereis vós também retirar-vos? Foi a pergunta que Jesus fez. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho subir para o lugar onde primeiro estava? Porque muitos judeus ali não acreditavam em Jesus, que Jesus era Deus. Jesus, será que quando eu subir, o que acontecerá com vocês quando virem? Como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Quando Jesus é assunto ao céu. Várias pessoas, mais de 500 pessoas vindo, Jesus ser levado naquele momento para junto do Pai. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Jesus está dizendo aqui, ele foi para o Pai, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará. O dia eu não sei, mas eu sei que ele vai voltar. Não sei se eu vou me encontrar com ele ou se ele vai encontrar comigo. Mas uma coisa eu te garanto, ele voltará. E ele continuou. O Espírito é o que verifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito de vida. Para nós entendermos isso que Jesus está falando, você pode pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 47 de Ezequiel, no versículo 1, ele vai falando até o 14, vai falando que um homem chegou junto ao sacerdote, pediu a ele, olha aqui, mede um rio que saía do umbrais do templo. Ele começou a atravessar. Ele disse, mede, primeiro aquele rio, aquela água, dava sobre os seus tornozelos. Vai andando. Ele torna a passar, dava nas suas coxas. Depois foi dando no seu peito. E houve um momento que aquele sacerdote não poderia mais atravessar, porque a água era profunda. É isso que Jesus está falando nesse momento. Jesus, você tem que ser cheio do Espírito. Não basta só ter, mas precisa ser cheio desse Espírito. Para entender essa divindade. Deixar que ele te envolva. Não que você carregue o Espírito no pé para fazer o que você quer, mas sim deixar que ele te transborde e te enche para que você faça a vontade do Pai e não a nossa. Jesus continua. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que havia de trair. Outra coisa que podemos aprender aqui. A Bíblia nos diz, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser revestido desse Espírito. Jesus continua dizendo, eu conheço aqueles que são meus. Ali estava, daqueles 12 que Jesus chamou, um era o diabo. Não é que Jesus foi descobrir no final, não. Jesus já sabia desde o início quem era Judas. Numa lavoura de trigo, nasce o trigo, mas também nasce o joio. E Jesus disse, não arranque o joio, porque você não sabe. Deixe que isso eu farei no último dia. Eu farei, Jesus falando. Porque eu sei aqueles que são meus, aqueles que não são. E para sua surpresa, para a nossa surpresa, nós quando receberemos o bem-vindo do Senhor,
Quando ele dirá: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Mas também dirão para aqueles que não são dele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E muitos daquele dia dirão: Senhor, em teu nome não fizemos maravilha, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas coisas. E Jesus dirá para ele: eu não os conheço. Nós estamos andando com a multidão, ou nós estamos andando na multidão, mas fazemos a diferença? Jesus quer dizer isso para aqueles discípulos. Vocês são diferentes. Vocês foram chamados por mim para ser meus filhos. Jesus continua. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Só em Jesus há salvação. Não existe outro meio. Não existe outro meio de você ir ao céu. Não existe outro meio de você ir até Deus, se não for através de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo João: Ele está à direita do Pai e intercede por nós, cada um daqueles que são seus servos. Precisamos entender isso, meu irmão. Precisamos entender isso. Eu creio, porque a palavra de Deus me ensinou eu crer desta maneira. Como lemos no início, em Hebreus capítulo 12. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Eu não posso ver Jesus, mas eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir através do teu Santo Espírito que habita em mim. De dizer com autoridade, porque Ele me dá essa autoridade. Jesus começa a dizer a Pedro, e Pedro diz: Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Não é? Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu, o número de 12, contudo um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. Referindo-se Jesus a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era aquele que estava a traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Nós precisamos deixar de ser religioso e ser um servo do Senhor. Nicodemos era um religioso. Diz: Senhor, eu faço todas essas coisas, dou dízimo de tudo, até das hortelãs. Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quantos de nós precisam nascer de novo? Há uns anos atrás, eu lendo o escoteiro, trouxe uma notícia nos Estados Unidos, Billy Graham pregando. Ele pregava para um grupo de 2.000 pastores. 2.000 pastores. Billy Graham, quando acabou de pregar, ele fez o convite. E no meio daqueles 2.000 pastores,
800 se converteram. Precisamos deixar de ser religioso e ser filho de Deus. Passamos a ser coerdeiro de Cristo. Fazemos parte dessa família. Precisamos fazer isto. Não basta ser religioso, vindo ao templo, entregar o nosso dízimo, entregar aquilo que nós falamos anterior. Jesus Cristo estava fazendo prova dos seus discípulos naquele momento, colocando eles à prova. Quando Jesus colocou ali os seus discípulos atravessar o mar da Galileia, quando eles pegaram um grande vento pela frente, mas Jesus ia tranquilamente andando sobre o mar. Jesus foi com eles, sentou no seu barco, o vento se acalmou. Como está a sua vida? Será que está uma tempestade? É preciso que Jesus entre no seu barco e te acalma. Acalma, eis que estou convosco, como ele diz na tua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não nos deixa órfãos. Ele disse, eu estou ao seu lado. Por isso ele disse, eu mandarei o meu Espírito para habitar em você. E ele está presente aqui nesta noite. Ele se faz presente em nosso meio. Mas não espante. O inimigo também muitas vezes está sentado ao nosso lado. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. É o que Jesus está ensinando aqui nessa palavra. 12, 11 eram seus filhos. Mas tinha um inimigo. O inimigo estava sempre presente. Como esteve presente lá na transformação do milagre dos pães. Quando aquela multidão queria colocar Jesus como rei de Israel. Jesus olhou para aquelas pessoas, né? E disse, vocês não estão entendendo nada. Estão entendendo nada. Eu tenho ensinado, essa semana eu estava conversando com o pastor André, e ele disse para mim uma coisa, Zeca, a gente tem ensinado tanto nas igrejas, tem falado, mas parece que as pessoas estão agravadas com seus ouvidos, ele ouve, ele aceita, mas daqui a pouco, quando sai na rua, acabou tudo. O inimigo tem tapado seus ouvidos, seu entendimento, para que eles entendam realmente o que o Senhor deseja que façamos. Meus irmãos e amigos que estão aqui, Jesus quer estar ao seu lado. Como ele diz lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. É isso que o Senhor está. Mas ele também diz em Apocalipse, ser, pois, zeloso e corrige, porque eu açoito e castigo todo aquele que ama. Jesus, como Senhor, como Pai, Ele está sempre nos corrigindo. Como devemos andar. Como devemos viver neste mundo. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vós pode vencer também. Mas para isto, é preciso que nós nos colocamos, como diz lá no profeta, lá na brecha. Colocar Senhor. Dizer como Isaías, Senhor, eis que estou aqui. Via-me, usa-me, Senhor, conforme você quer, tu queres. Não conforme eu quero. Muitas vezes nós queremos colocar Deus no banco e nós sermos juízes. Nós precisamos entender que nós somos aqueles que têm que estar sentados no banco e Deus é o juiz. Entende isso? Ele é soberano sobre todas as coisas.
precisamos fazer isto.